Oi, eu sou Raquel Medeiros, sou amigurumi designer. Fiz meu primeiro amigurumi em 2006 e desde 2012 eu trabalho profissionalmente com a técnica, vendendo amigurumis e criando receitas. Hoje, a pedido do canal Universidade do Crochê, eu vou ensinar vocês o passo a passo do início ao fim desta abelhinha. Essa abelha, para quem é iniciante no amigurumi, é muito legal. Por quê? Porque tudo que a gente começa tem que ser espiral, tem que ser arredondado, que isso é a base de todo amigurumi, fazer crochê em espiral e modelar, criando personagens ou criando bichos ou figuras. Esse primeiro vídeo, então, o que eu vou mostrar? Vou mostrar os materiais para fazer a abelha, os materiais mais simples possíveis, nada precisa de muita coisa, materiais básicos. Vou ensinar o laço mágico, que é o princípio de todo amigurumi, e os aumentos. Ao todo, para fazer a abelha, são 5 vídeos, que vocês vão ver, então, do início ao fim. Vamos aos materiais, então. Fio amarelo, fio preto, eu uso um fio com a Tex 492. Um fio mais fino, para poder fazer o bordado da boca da abelha. Agulha 2,75, pode usar 2,5 ou 3, a que preferir. Olhos com trava tamanho 8. Marcador de ponto, para não perder o ponto na carreira. Tesoura. Agulha de tapeceiro número 16. E plumante. A gente começa, então, com o laço mágico. Como que começa? É importante, o fio tem que vir de trás para frente, a gente prende o fio na mão, entra com a agulha com a ponta para baixo, puxa o fio e gira no sentido horário. É importante ter esse giro e depois busca o fio do novelo. É importante ter esse giro, por quê? Porque senão não vai formar o laço, né? Porque a gente tem que começar agora o laço mágico, é o princípio de todo amigurumi. Toda peça de amigurumi começa com laço mágico. E a gente faz, então, 6 pontos baixos dentro do laço mágico. 3, 4, 5 e 6. Aí a gente fecha o laço mágico. Agora, com os 6 pontos, a gente tem que fazer um aumento em todos os pontos. O que é um aumento? Aumento é 2 pontos baixos dentro do mesmo buraquinho. Então, a gente faz 2, 1 e 2 no mesmo buraquinho, passando por dentro das duas alças. Aí, 2 de novo, 1, 2. Essa carreira, ela vai ter no final 12 pontos na carreira. Porque era 6, todos foram aumentados, então ficou 12, ela dobrou. Então, a gente faz mais um aumento para fechar toda a volta. Conferindo se tem realmente 12 pontos, por quê? Porque agora a gente vai colocar o marcador. Tem gente que põe desde a primeira carreira, desde os 6 pontos no laço mágico, que eu acho que fica atrapalhando um pouco. Mas para quem não quiser se perder, pode fazer assim. Eu, na verdade, uso na terceira carreira, agora no vídeo que eu antecipei a colocação para não perder. Porque agora na terceira carreira é um ponto baixo e um aumento. 1 e um aumento. Um ponto baixo. Para quem tá começando no amigurumi, isso pode atrapalhar um pouco esses aumentos, ponto baixo, aumento, mas é só prestar atenção que no final a gente acaba se acostumando e faz quase no automático, né? Então, esse joguinho, chama joguinho, um ponto e um aumento, ele se repete em toda a volta. Agora a gente tem um aumento, depois
um ponto. E novamente o aumento. Aí o que a gente faz agora? Retira o marcador para fazer o ponto. Eu uso o marcador no último ponto, tem gente que usa no primeiro, tá? É uma questão de costume e escolha, não é o certo nem o errado, eu uso no último. Então, eu fiz e coloco. Outra coisa, tem gente que não tira o marcador e segue fazendo, se perde. Não, tem que tirar o marcador. Agora, é 2 pontos e um aumento. 1, 2 e o aumento. 1, 2 e o aumento. 1, 2 e o aumento. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. Agora ficou 2 ali e o aumento fica no marcador, que é o meu último ponto. Então, fica 1, 2, retira o marcador e faz o aumento. E depois coloca o marcador de volta para o lugar. Colocou o marcador. Ah, uma conferida antes, né? Vamos ver se tem os 24 pontos, que eu faço isso constantemente, tá? Eu sempre confiro, eu tenho anos de experiência nisso e eu sempre confiro. Porque a gente erra um ponto e a receita não fica boa. Não fecha a conta no final. Então, agora, são 3 pontos e um aumento. É a nossa última carreira de aumento. 2, 3, um aumento. 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3, aumento. Continua. 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3, aumento. E agora o último joguinho, que é 1, 2, 3, tira o marcador, sempre, nunca esqueça disso. E aumenta. Agora a gente coloca o marcador. E as próximas 2 carreiras é em ponto baixo, não tem nenhum aumento. A gente já fez toda a largura da abelha. Então, agora é mais simples. Olá, eu sou Raquel Medeiros e esse vídeo faz parte de um tutorial desta abelhinha. Esse é o vídeo 2 e foi feito para o canal Universidade do Crochê. Nesse vídeo, então, você vai aprender as trocas de cor de linha, né? E como colocar os olhos com trava. Aqui, as 7 carreiras estão prontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conferido. E agora a gente começa a fazer troca de cor. Como é que a gente faz? Porque agora tem 8 a 10, são 3 carreiras na cor preta. Então, a gente corta, pega o fio preto. A gente tira o marcador, eu vou mostrar como que funciona a troca de cor. A troca de cor mais simples, existem outras mais elaboradas, eu vou mostrar mais fácil. A gente desmancha o último ponto, passa a agulha e puxa o fio da cor que a gente quer alterar. É muito simples. E depois segue fazendo ponto baixo.
Faz toda a carreira de ponto baixo. Eu, inclusive, quando eu uso esse tipo de mudança de cor, eu nem coloco o marcador, não precisa porque ele fica marcado pela própria cor. A gente vai saber direitinho quando acaba a carreira. Mas se quiser, pode colocar o marcador para não se perder, principalmente para quem é iniciante. Aqui, feita quase toda a carreira, olhem como ficou. É importante também dar um nozinho para não ficar muito solto, não se perder o ponto. Não dá um nó muito apertado para o ponto não ficar muito para dentro, tá? É um nó normal, assim. Então, aqui tem mais um ponto. Ó, esse aqui é o último ponto da carreira. E depois, continua no próximo e faz toda a volta. Até completar as 3 carreiras de ponto baixo de preto para fazer a listra da abelha, a primeira listra preta. Aqui tá pronto. Olhem que ele fica um pouco inclinado. Agora o que a gente faz? Corta o fio e faz de novo. Agora eu mostro de novo como é a troca de cor. Desmancha o último ponto, só puxa, deixa 2 alcinhas, passa a agulha dentro dessas 2 alcinhas e puxa a cor que você quer mudar. Então, puxa o amarelo. E continua. Fica um degrau na troca de cor. Esse tipo de troca de cor, que é o mais simples, fica, né? Mas como este vídeo é um vídeo para iniciante, eu escolhi a forma mais simples e fácil de fazer. Conheço pessoas que fazem amigurumi há muito tempo e que ainda preferem esse tipo de troca de cor. Então, vai da escolha de cada um. Agora, então, a carreira. Mais 3 carreiras de ponto baixo, que é a carreira 11 a 13, em amarelo. Então, a gente pode fazer essa primeira carreira sem marcador e colocar o marcador depois. Aqui a gente nota, ó, que fica um pouquinho inclinado, porque isso aí faz parte do ponto. Agora, para não se perder, vamos usar o marcador. Ó, o marcador no último ponto, que é o meu caso. Pode escolher colocar no primeiro também. Aqui prontas as 3 carreiras. Aí a gente vê como que fica. Tá começando a criar abelha de verdade. E agora, então, de novo, mudança de cor. Cortar. E atrás do fio preto para fazer das carreiras 14 a 16 ponto baixo em toda a volta. Uma conferida nas carreiras de vez em quando para não se perder. Existem contador de carreira. Eu tenho um, mas eu não uso muito, porque eu mais crio receita do que executo receita. Então, para quem executa é muito bom. Para quem cria, é melhor anotar mesmo. Ele é só para acompanhar a receita, não para criar. Então, mudei ali e faço mais 3 carreiras. De ponto baixo em toda a volta. Aqui as 3 carreiras prontas. Agora a gente vai cortar. E chegou a hora de colocar os olhinhos com trava. Eu escolhi esse olhinho bem pequeno, que é o 8, né? Porque a abelhinha é pequenininha. O que que eu fiz? Eu deixei para baixo a parte da emenda. Ó. É sempre bom cuidar isso. Às vezes eu vejo bonecos que a troca de cor fica para frente. Agora, então, eu vou os olhos ficam entre a terceira e a quarta carreira. 1, 2, 3, 4. Então, ficou entre a 3 e a 4. Aí, a gente coloca o outro, confere sempre a carreira, porque às vezes a gente pode se atrapalhar, ainda mais se é feito num fio mais fino, a gente se perde um pouco. Ó, conferindo se tá no lugar certo.
Tudo certo? Então, tendo certeza, a gente coloca a trava. Quando a gente não tem, a gente testa até acertar direitinho. A trava é colocada nessa posição, com a parte mais larga para baixo. Prende bem. Se não se sentiu segura com a trava, acha que ela pode cair. Ó, essa aqui estava até meio apertada. A gente pode queimar com o isqueiro. Queima a ponta para a ponta ficar mais larga. Isso aí tem muita gente que faz por uma questão de segurança, porque nem sempre a trava, ela é confiável, assim. Então, a gente põe os fiapos para dentro e segue o baile. Oi, eu sou Raquel Medeiros e esse vídeo foi feito para o canal Universidade do Crochê. É o segundo vídeo da abelhinha. O que a gente vai aprender agora nesse vídeo? A fazer as diminuições. A gente já aprendeu a aumentar, fazer troca de cor, agora a gente vai diminuir. Agora vamos trocar de cor novamente e fazer a carreira número 17, fazer ponto baixo em toda a volta. E agora vai ponto baixo em toda a volta. Essa carreira eu vou mostrar toda. Geralmente as de ponto baixo eu pulo para não ficar tão longo o vídeo, porque depois dela começam as diminuições. E aí eu vou mostrar como que diminui. Até agora a gente só fez aumento e ponto de manutenção, que eu chamo, que é sem aumento, carreiras retas, ou tanto faz como se chama, mas são carreiras que não tem nem aumento e nem diminuição. Então, aqui, ponto baixo. Essa é a última parte amarela. Agora o último ponto. Aqui, o último ponto. A gente amarra de novo. Para evitar que o ponto se abra. E agora a gente vai começar, coloquei o marcador, que vamos ter diminuição para não perder o ponto certinho. São 4 pontos e uma diminuição em toda a volta. Então, agora é 1, 2, 3, 4, conferindo, 1, 2, 3, 4, e a diminuição, que é pegar essas alcinhas de baixo, as duas, uma e duas, dos 2 próximos pontos e fazer um ponto baixo. Ou seja, a gente transforma 2 pontos em um só. Vamos de novo, 1, 2, opa, peguei errado, 3, 4, e agora, puxando de novo só as alcinhas de baixo, aqui, vejam bem, mais uma diminuição. Então, agora repete até o final. 1, 2, 3, 4. Diminui. 1, 2, 3, 4. Diminui de novo. Depois de novo, o último joguinho. 1, 2, 3, 4. Agora, a gente sobraram 2 pontos, né? Do final da carreira, que é onde a gente vai fazer a diminuição. Então, agora a gente tira o marcador e
faz a diminuição, nessa carreira ficam 25, a gente diminuiu 5 pontos. Coloca o marcador de novo. E agora seguem as diminuições. Agora são 3. 1, 2, 3 e diminuição. Essas diminuições, as carreiras de diminuições, eu estou fazendo todas para vocês verem, pegarem bem como que é isso. 1, 2, 3 e diminuição. Amigurumi é muito atenção, a gente tem que ficar atento para não perder um ponto, para não errar uma conta. Por isso que é uma forma de terapia, porque a gente desliga de tudo para ficar contando pontos. 1, 2, 3. Aí agora a gente tira o marcador de novo, sempre tirando o marcador. É chato? É, mas garante que a gente não se perca na receita. Inclusive tem marcadores que são abertos, eu prefiro esse que é fechadinho para não cair, porque abertos eu já perdi. Corta. Agora a gente vai mudar para o preto. E fazer 2 pontos e uma diminuição em toda a volta. Agora a gente tá fazendo o finalzinho já, a bundinha da abelha, que ela vai ficar um pouco pontuda. Inclusive, vocês vão ver que a diminuição, ela vai mudar um pouco. Agora são 2, né? Depois vocês vão ver que muda um pouquinho. 2. Vou aproveitar para fazer o nozinho, porque eu vi que tá frouxo ali, pode prejudicar o andamento do amigurumi. Isso, então, 1, 2 e uma diminuição. 1, 2, uma diminuição. 1, 2. Uma diminuição. 1, 2. Aí sobram 2 pontos e a gente faz a última diminuição da carreira. Essa carreira vai ficar com 15 pontos. Então, agora a gente vai colocar o marcador, porque quando muda a cor eu não me perco, mas quando continua na mesma cor é sempre bom usar o marcador. Agora, o que eu falei, agora são 3 pontos e uma diminuição. Por que que eu fiz isso? Por que que não foi, Raquel, por que que não é um ponto e uma diminuição? Porque eu quero que o rabinho fique mais pontudo, fique como se tivesse um ferrão. Então, eu tenho que fazer menos diminuições. Então, agora são 3 pontos e uma diminuição. Aqui muita atenção porque é a parte menor da abelhinha. Aí é um pouco mais difícil de fazer porque é pequenininho, mas é importante para fazer a modelagem, para fazer ela não vai ser uma abelhinha redondinha, ela vai ser uma abelhinha com rabinho pontudo. Com ferrão pontudo, né? Ó, de novo aqui, tira o marcador. Confere se ficaram realmente os 2 pontos. Se não, o que que a gente faz quando chega no final e tem só um ponto, só tem um ponto do marcador ou tem um ponto a mais? A gente tem que desmanchar toda a carreira e fazer de novo. Próximo passo é colocar enchimento. Oi, eu sou Raquel Medeiros e este é o 4º vídeo do tutorial da abelha que eu fiz para o canal Universidade do Crochê. Agora a gente vai aprender a colocar o enchimento, quanto de enchimento que vai, como que se coloca. A gente vai aprender a finalizar, a abelhinha vai sair pronta, vai fazer o laço mágico invertido e
eu vou ensinar como bordar essa boquinha na abelha. Agora é hora de colocar plumante, mostrar que pode se colocar com o dedo, tem gente que empurra com a agulha. Eu uso essa pinça. Essa pinça é muito boa, ela vende, é uma pinça cirúrgica de 16 centímetros, que vende em lojas, lojas que vendem artigos para médicos, dentistas, veterinários. Então, eu ganhei de uma aluna e eu uso muito. Uma vez uma aluna pegou sem querer, juntou com as coisas dela, levou para casa. Nossa! Ela me avisou correndo, Raquel, fiquei com a tua pinça, né? De tanto que eu amo ela. Então, eu considero um acessório essencial para quem faz amigurumi, principalmente para preencher peças pequenas. Pronto, coloquei de um jeito que não ficasse muito plumante, para não ficar duro, nem abrir os pontos. E agora vamos para a 22ª carreira, que são 2 pontos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Essa é a última carreira, a gente vai ficar com 9 pontos no final. E vai ficar com aquela impressão da bundinha mais pontudinha. É a carreira mais chata porque ela é a menor, né? Então fica mais complicado, tem que prestar atenção. A gente confere se tá tudo certo, se tem os 4 pontos seguintes para poder fazer 2 pontos e uma diminuição. Agora, se tira o marcador. E faz a última diminuição da abelhinha. Agora deu. Vou colocar aqui só para marcar, porque a gente vai cortar e puxar o fio e vá que o fio se escape, né? Então, agora a gente... Ah, tinha esquecido. Coloca mais um pouquinho de plumante. Quando fica um buraquinho bem pequenininho, geralmente quando fica os últimos 9 pontos ou 6 pontos, eu ainda incluo mais um pouco de plumante. Porque quando a gente colocou da outra vez, se eu colocasse mais plumante, ele poderia atrapalhar na hora de fazer o crochê, puxar algum plumante junto. Sempre fica alguma coisinha pra fora, né? Então, tirei o marcador e vou cortar. Isso. Agora eu puxo o fio. Deixei um fiozinho de um tamanho bom, por quê? Porque agora eu vou pegar a agulha de tapeceiro, finalmente, e fazer o laço mágico invertido, que é pegar todos os pontos de fora dessa última carreira. De fora não, a gente chama de dentro, desculpa, é que eu comecei a fazer amigurumi de um outro jeito e eu ainda falo. Então, é como se fosse o ponto que a gente usa para fazer diminuição, fica mais fácil assim. Então, pegam todos esses pontinhos, que são 9, e puxa. Ó, ficou com a bundinha pontuda que eu queria. Aí, o que que eu faço ainda? Eu vou lá com a agulha e puxo um pouco do plumante para ele preencher todo o amigurumi, já que a gente foi até o final e ele não vai até o final, tem que dar esse ajuste para ficar legal. Aí, o que a gente faz agora? Dá um nozinho. Tem gente que dá vários nós. Eu confesso que eu não uso muitos arremates, assim. Aí, o que que faz? Passa adiante o fiozinho e puxo para ficar com a minha pontinha para fora, como eu queria. Tiro um pouco de plumante que se escapou, que às vezes acontece, e corto o fio. Então, agora a parte da abelha está ok. Falta só bordar a boca com esse fio mais fino. Bem mais fino. Se alguém quiser fazer também com linha de costura preta, fazendo uma linha dupla, dá tranquilo também, porque é um bonequinho pequeno, né? Um amigurumi pequeno pode usar uma linha de costura. Eu uso, às vezes, linha de costura para fazer costuras mesmo do amigurumi. Então, a gente vai usar a linha da carreira mesmo para acompanhar e fazer o desenho da boca. É um bordado super simples, eu não sou bordadeira. Então,
Agora eu já levanto a abelha. É que na hora de gravar a gente se emociona. Isso, voltou. Aí aqui não vai dar para seguir bem a linha da carreira, para não ficar torta a boca. Aí aqui. Então, é quase uma costura, assim, aquele ponto atrás que eu fiz, meio enjambrado. Enjambrado é uma coisa que se usa aqui no sul, não sei se no resto do país se usa. Bom, eu dou uma ajustada na boca, nunca fica 100% o sorriso perfeito, assim, né? Por quê? Porque a gente tem todo o desenho de uma carreira por trás. Aí eu puxo lá para a parte preta para fazer o arremate lá em cima, eu não faço um arremate na boca para evitar que ela fique feia. Aí fiz um arrematezinho, um nozinho, puxo. E voilá, temos uma abelhinha com boca. Oi, eu sou Raquel Medeiros e eu estou aqui no 5º vídeo do tutorial da abelhinha, que eu estou fazendo para o canal Universidade do Crochê. Agora, essa última parte é a asa. Vamos fazer as asinhas e colocar as asinhas e assim finalizar a nossa abelha. Hora de fazer as asinhas. Começa com o laço mágico. Fez o laço mágico. E aí, o que que eu faço? Eu quero ter 14 pontos altos. Então, eu faço duas correntinhas e mais 13 pontos altos. Essas duas correntinhas equivalem a um ponto alto. Então, eu faço vários pontos altos até fazer 14. Essa parte aqui a gente tem que repetir, porque aqui eu estou fazendo só uma asinha. Então, fazendo toda a asa. Fechei as 14, conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí eu fecho, formo um círculo, fecho bem. Eu vou unir agora para fechar a carreira. Eu uno com ponto baixíssimo e agora eu faço o quê? Eu faço 5 pontos baixos e um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5. E ponto baixíssimo para acabar. Por que que eu faço mais essa carreira incompleta, né? Que muita gente diria. É para a asinha ficar um pouco mais oval. Ela não ficar um círculo mesmo. Eu queria que ela ficasse um pouco mais compridinha. E como eu acho que fazer, às vezes, o crochê oval é mais complicado a contagem de pontos, eu gosto muito de usar o ponto alto. Agora, com a agulha de tapeceira, a gente esconde esses fiapos. Eu vou mostrar agora como é que eu escondo isso. Eu faço o que a gente chama de falso ponto alto. Eu crio mais ou menos um ponto ali. Ele criou como se fosse outro ponto. E aí eu escondo por dentro dos pontos, na parte de baixo da asa. Então, vai e eu volto. É isso que eu faço. Eu vou e volto. E depois eu corto. Eu não passo apenas uma vez. Eu fico com medo que se passar uma vez, ele, com o manuseio, se solte. Então, eu sempre faço isso. Meu arremate sempre tem 2. Agora, por exemplo, passei uma vez em alguns pontos e eu retorno. Não pelo mesmo, senão desmancha, né? Óbvio. Eu pulo um ponto e volto, e aí ele fica bem arrematadinho. Então, eu fiz uma, para mostrar como é. Agora, a gente tem a abelha e as duas asinhas para fazer a costura.
eu vou posicionar elas na listra amarela, né? Na lista central amarela. Aqui, a parte que eu fiz os 5 pontos baixos e o ponto baixíssimo eu deixo para fora. Prendo com alfinetes para não me perder. Tem gente que usa também grampo para fazer isso, né? Eu uso grampo para algumas coisas, quando eu preciso, por exemplo, costurar braço e perna, eu acho que fica melhor de manusear para não cair o alfinete. Como é uma peça que eu vou usar apenas 2 alfinetes, eu preferi o alfinete no lugar do grampo. Agora, então, é uma costura super simples. Qual que é a proposta? É fazer a costura bem na parte interna ali da asa. Não costurar a asa inteira. Eu entro lá por outro lado, puxo, e aí eu vou dando pontinhos por dentro. Tirei o alfinete para não me atrapalhar, era só pro início. Mas eu faço como se fosse o ponto atrás esse. Ó, já passei para outra. Não tem muita ordem essa costura, tá? O importante é dar pontinhos que prendam ela na parte de cima da abelha. Agora que ela já está presa, eu vou unir as duas abelhas. As duas asas, desculpa. Só para dar um acabamento bonitinho. O que pode ser feito também é costurar uma asa na outra, fora, e depois costurar o joguinho de asa só. Deu. Agora eu passo para trás, pego a partezinha de trás da abelha e dou um nó para prender a asa. Dou um nozinho, empurro esse nó para dentro e passo a agulha para assumir o fio e corto. Tem gente que dá mais um nó ali, pode dar, não tem problema. Eu acho que não tem necessidade. E pronto. A abelhinha está pronta. Ela pode ser usada como chaveiro, como enfeite de bolsa, como lembrancinha de nascimento, aniversário, esse tipo de coisa, aniversário de criança. Então, assim ficou a nossa abelhinha. Obrigada!